Senhor, meu Deus e meu Pai, desde este lugar, escolhido por Ti, consagrado, dedicado a Ti, para socorrer os aflitos, os desprezados, os humilhados, desenganados, endividados, depressivos, abandonados. Eu invoco o Teu nome, fale, amigo, Jesus, pois o Senhor prometeu que tudo aquilo que nós pedíssemos em oração, em Teu nome, o Senhor nos atenderia. O nosso Pai Celestial nos ouviria e nos responderia. Responda agora, esta pessoa que estava esperando que as circunstâncias fossem favoráveis, estava esperando que alguém o apoiasse, estava esperando que algo bom acontecesse e ficou esperando e a situação só foi piorando. Mas, meu Deus, agora, diante do que ele ouviu, que é a Tua palavra, diante dos casos verídicos aqui exibidos que comprovam a veracidade da Tua existência, a veracidade da Tua palavra, que é infalível, imutável. Eu peço agora, dá um sinal para ela, arranca esse encosto, essa pessoa que no seu desespero deu ouvidos a amigos, ao coração e foi buscar na simpatia, no ocultismo, no satanismo, na magia negra, na magia branca, no voodoo, foi buscar a solução de problemas e acabou carregado. Ela está sempre sentindo-se pesada, irritado, carregado de uma energia negativa. Aonde ele chega, acontecem acidentes, discussões, violência, assaltos, brigas, acidentes. Meu Deus, agora, aí no hospital, em casa, no trabalho, no carro ou no presídio, arranque este mal, pois eu declaro esta água consagrada por Ti. Levante o copo com água, meu amigo, pois eu o declaro abençoado. E agora, se eu sou homem de Deus, profeta do Deus vivo, aí, aonde você está, chega a saúde, chega a libertação, chega a cura e a força para buscar a Deus. Pode beber, pois esta água está consagrada em nome de Jesus. Coloque as mãos sobre a sua cabeça, faça uma pressão e diga: todo mal da minha mente, do meu coração e do meu corpo, diga: saia! Respire profundo. Obrigado, meu Pai. Meu amigo, coloque a sua mão aqui sobre a minha mão. Venha, coloque a sua mão sobre a minha mão, porque um anjo do Deus vivo agora segura na sua mão para lhe levar ao templo de Salomão ou ao templo da Universal aí na sua cidade. Um anjo do Deus vivo segura na sua mão para guiar os seus passos à sua casa. E você que crê e concorda, diga amém. E graças a Deus. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. O Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita. Ele guarda a tua alma, te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Pare de se espelhar nas pessoas. A razão pela qual você está frustrado, angustiado e até invejando
os outros, é porque você fica se espelhando, olhando para a vida dos outros. Se espelhe na palavra de Deus. Olhe para a palavra de Deus. Quando a gente para de olhar, de se espelhar na vida dos outros, olhar para a vida dos outros, ficar olhando para os outros, e a gente olha e se espelha na palavra de Deus, a gente exercita o poder da fé que há em todos nós, e a gente então passa a conquistar a vida de qualidade que o Deus vivo promete a todos que olham para Ele. Olhe para Deus. Aí você diz, mas Deus é Espírito. Mas é verdade. Ele é Espírito e verdade. E quando você olha para a sua palavra, para os seus mandamentos e para as suas promessas, então Ele muda, eu devo corrigir, Ele transforma a sua vida de dentro para fora. E eu vou provar para você agora, através de casos verídicos, de pessoas que têm buscado o Espírito Santo ao pôr do sol aqui no Templo de Salomão, aos domingos, às 18 horas. Meu amigo, não importa se até aqui você ficava se espelhando nos outros, olhando para a vida dos outros, se comparando com os outros. O que importa é que a partir de agora você vai se espelhar na palavra de Deus e vai se comportar como Deus manda, como Deus quer, e aí sim você será feliz e realizado. Eu tinha um talento, eu era jogador de futebol. E minha mãe lutou pelo aquele talento. Eu já estava num time semi-profissional, já estava para subir profissional, porém minha mãe ficou doente, minha mãe morreu. Pronto, o sonho morreu. Eu não queria mais jogar. Meu nome é Celso Thiago Alves da Costa. Dali fui para a banda do meu irmão que ele tinha, de música. Tocava de terça a domingo, fazia programas de televisão, cidades interiores. Só que era uma vida assim, se grava CD e faz, acontece, agora vai. Sempre no momento exato ali, travava. E daí eu comecei a trabalhar. Para quem vivia uma vida de artista, tocando para um lado e para o outro, já tinha vivido como jogador, viajando para um lado e para o outro, e depois viveu de artista, agora vai dar certo. Aí passei a trabalhar. Ganhar R$270 por mês, trabalhando de domingo a domingo num Lava Rápido, com meu segundo filho que ia nascer. E dali eu não aguentava mais aquela vida. Era uma vida de mentira, uma porta toda arrebentada, você não conquistava nada, você não podia fazer nada, não podia comprar nada. A minha sogra toda sexta-feira passava lá, ela e meu sogro, e deixava a mistura e o alimento pra gente. Meu sogro não entrava de raiva, né, porque ele via aquela situação, a filha dele sair da casa dele. Aquilo também me deixava triste, né? Por mais que ela sabia, se eu pudesse, eu falava, não, não quero. Não, muito obrigado. E isso já é um orgulho, né? Mas lógico, eu recebia porque também as crianças necessitavam daquilo, né? Eu estava numa virada de ano, eu sempre passava, eu já estava sempre bêbado. A palavra certa era, já estava sempre louco, essa era a palavra. E aquele ano eu falei, eu vou passar este ano diferente, eu não aguento mais passar bêbado. Porque todo ano é a mesma conversa, vou mudar de vida, o ano que vem vai ser diferente, que seja um ano próspero, isso todo mundo fala um pro outro. Mas é uma mentira, porque você faz as mesmas coisas e você já sabe o resultado. Você não faz nada de novo e quer ter o novo. Você quer mudar de vida andando com as mesmas pessoas, você quer mudar de vida frequentando os mesmos lugares. E minha esposa foi e falou isso pra mim, amor, vamos pra igreja. Passar um ano diferente. Cheguei na igreja, já estava lá, todo mundo buscando. Tinha um lugarzinho lá atrás, num banco. Eu sentei ali, naquele lugar, olhei lá para frente para o altar e falei, Senhor, eu quero ver o que o Senhor vai fazer na minha vida. E assim que eu cheguei, um pastor falou para mim, você quer mudar de vida? Você quer mudar de vida? Eu falei, quero. Fiz tudo o que ele me mandou. E dali em diante, me tornei dizimista. Só que eu tinha 2 seguros-desemprego de R$720, que eu tinha acabado de sair de uma empresa, e não dava para me pagar as contas. Ia ter que tirar R$72. Eu falei, mas eu vou obedecer. E dali, eu virei dizimista no primeiro mês, segundo mês, e dali de passo a passo, fé em fé, aí eu virei dizimista e aprendi a honrar o altar. Esse mesmo pastor me deu uma direção, falou, todo mundo sabe fazer algo, todo mundo tem um talento. Você deve ter um talento aí. Eu falei, não, tem. Pensa que você tem. E eu fazia esse serviço que eu faço hoje de bico com meu pai, para ajudar o meu pai, que ele tem 77 anos. E dali ele falou, você vai de porta em porta oferecer serviço. As pessoas nem me atendiam.
Ia no condomínio, ô Grande, muito obrigado. Não, mas eu apertava o interfone, não, eu vou vender. O que é? Polimento em elevador? Restauração? Grande, obrigado. Não, obrigado. Desligava, ia no outro. Ele falou, você só vai receber não. Antes de eu sair, ele falou. E aí, toda vez eu, não, então vou no do lado. Não, até se receber um sim. Aí recebi um sim. Foi meu primeiro serviço, que foi um serviço de R$4.000. Já era mais que o meu salário. Só que eu ganhei aquilo em uma semana, né? Aí dali eu comecei indo. Aí fechei com a primeira construtora. Dali a minha vida só começou a mudar. Eu aprendi que tudo que eu tenho hoje é de Deus. Tem me dado muito mais. Eu faço contrato de 11, de 10, de 26, de 56. Sabe? É você olhar na conta, você ter dinheiro. Minha esposa não trabalha. Eu tenho um filho de 19 anos, uma filha de 17 anos, uma filha de 7 anos, que foi quando eu cheguei. A gente viajar, passar uma semana num hotel, sabe? Eu comprei 4 carros, eu estou construindo minha casa num condomínio fechado. Mas o prazer de saber que eu estou trabalhando, eu preciso dar uma oferta porque necessita de um pastor estar pregando para alguém, para ajudar uma outra alma, para ajudar uma outra pessoa, para ter essa transformação que eu tive. Eu cheguei a roubar, eu cheguei a fazer tudo de errado que você imaginar. E hoje eu poder, sem abrir a boca, dar testemunho da grandeza de Deus, olha, vale a pena você estar em segundo lugar, porque Deus nunca falha. Porque hoje eu sentar com pessoas, trabalhar em casas de pessoas que são a mídia, das grandes mídias aqui de São Paulo, pessoas que passam pra gente, estão todo dia na televisão, e sentar com esse tipo de pessoas e ouvir Senhor, eu não tenho estudo. Eu ia pra escola pra jogar bola e pra fazer samba. Então eu li o primeiro livro dentro da igreja. O meu primeiro dízimo foi de R$72 quando eu cheguei na igreja. E meu maior dízimo foi de R$10.000. Feliz da vida. Vim pulando também, essa é uma realidade. O Celso, ele decidiu fazer uma prova, provar a palavra de Deus. Ele viveu uma vida problemática, frustrada, sempre correndo atrás do prejuízo, sempre correndo atrás de uma vida melhor e só piorando. Até que um dia ele ouviu o que a sogra teve coragem de dizer. Você só vai sair dessa vida miserável no dia que você se aliar ao Criador, buscar a Deus. E foi quando ele decidiu, então, a buscar a esse Deus, que a sogra agora estava sustentando a ele, estava na dependência da sogra. O primeiro dízimo dele foi R$72, mas depois que ele serviu, passou a honrar a Deus com as primícias, em primeiro lugar, ele passou a dar dízimo de R$10.000. Para você dar o dízimo de R$10.000, você tem que ganhar R$100.000. É isso que Deus quer fazer, meu amigo, com você. Ele quer fazer a diferença entre os que lhe servem e os que não lhe servem. Tem que haver uma diferença. Tem que haver uma diferença. Foi o próprio Deus que disse. E vereis outra vez a diferença entre os que me servem e os que não me servem. Ora, se Deus é interessado em fazer com que haja uma diferença na vida daqueles que lhe servem, os que servem a Deus têm que buscar também essa diferença. Por isso que aos domingos, aqui no Templo de Salomão, nós fazemos uso da água, fazemos uso desta água potável, consagrada à Santíssima Trindade, do poço do solo sagrado para a sua purificação, para que você seja purificado desses temores, purificado dessas dúvidas, purificado dessas ansiedades, purificado desses, preconceitos, limitações, você que está desacreditado de si mesmo. Você tem que fazer uso desta água, símbolo do Espírito Santo, para lavar, limpar e tirar de dentro de você tudo isso que impede você de avançar, de ser cheio do Espírito Santo. Ouça, o nosso nome, o seu nome, revela a nossa personalidade, caráter e vida. Quando as pessoas pronunciam o seu nome, lembram ou de uma pessoa frustrada ou de uma pessoa realizada, ou de uma pessoa equilibrada ou de uma pessoa desequilibrada, ou de uma pessoa próspera ou de uma pessoa fracassada, ou de uma pessoa familiar ou de uma pessoa promíscua, viciado, que seja. O seu nome revela o seu caráter e a sua vida.
Está aí o porquê Deus nos promete. Essa é a razão pela qual Deus nos promete um novo nome, uma vida nova para com os que lutam com Ele. Quem luta com Deus é porque está em segundo lugar. E quem está em segundo lugar vence, porque Deus, Ele vai na frente. Como eu disse há minutos atrás, pare de ficar se espelhando e olhando para a vida dos outros. Olhe para a sua e se espelhe na palavra de Deus. Domingo, chegue cedo para recolher um pouco da água aqui do poço do solo sagrado. Essa água vai ser um instrumento nas mãos de Deus para lhe purificar. Você não tem que pagar nada. Traga uma garrafinha vazia e você vai encher essa garrafinha com a água e nós vamos colocar a palavra de Deus na sua garrafinha para você fazer uso devido da água na reunião e durante toda a semana. Prepare-se. Domingo, 22 de agosto, no encerramento do jejum de Daniel, o grande dia da purificação. Purifica-me com esopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Com esta planta, que era usada na purificação dos utensílios do templo, receberemos a aspersão com a água em consagração a Deus. Às 18 horas, na reunião do encontro com o Espírito Santo, ao pôr do sol, no Templo de Salomão. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Chegue cedo. Domingo agora nós vamos realizar a purificação com hisopo. Aqui, ao pôr do sol, no Templo de Salomão. Nós vamos na entrada, a partir das 17 horas, fazer uso desta essência com essas ervas para a sua purificação. Você vai ser purificado para ser cheio do Espírito Santo. Como diz o Salmo 51, versículo 7. Purifica-me e ficarei limpo das minhas iniquidades, das minhas transgressões, das minhas escolhas erradas. Quantos erros você não cometeu? Você está afastado, você está frio. Você que nunca teve um relacionamento com Deus, chegou a hora de você buscar essa purificação. Será um descarrego das 17 até as 18 horas. Às 18 horas em ponto, finalizaremos a purificação, o ritual de purificação, para você então buscar e receber o Espírito Santo às 18 horas aqui no Templo de Salomão. Ouça, eu vou colocar um pouco da água lá de Betel, nesta essência de hisopo, porque Betel em hebraico significa vi a Deus face a face. Você vai ter uma experiência pessoal com Deus neste domingo, face a face. Meu nome é Cleito Conserva, tenho 39 anos e antes de receber o Espírito Santo, a mente de Cristo, eu tinha uma mente muito conturbada. Problemas familiares, problema dentro da minha casa, eu presenciei muito o meu pai, eu tinha ele já como alcoólatra, algumas vezes a gente tentou internar ele, então ele tentava agredir minha mãe. Minha mãe dormia com um taco de sinuca do lado da cama. Isso foi poluindo a minha mente. Eu olhava para aquela situação e eu falava, será que tem que ser assim? Foi aonde eu comecei a me envolver com a criminalidade e ali eu conheci também a minha esposa, que hoje é minha esposa, minha namorada, na época, e tinha muitas brigas. Inconscientemente eu arrastei todo o problema que havia no casamento do meu pai com a minha mãe, eu arrastei para o meu casamento, para o meu namoro. E ali já foi um namoro conturbado, de briga, agressão física, agressões verbais, muita traição, eu traía minha esposa. Só que era tão conturbado a situação que o meu filho, ele não aguentava nem ficar perto de mim, ele tinha medo de mim. Eu era muito agressivo, eu era muito bruto. No trânsito, várias vezes o rapaz me fechava, eu descia, eu queria agredir, eu queria sair na pancada, então eu era muito agressivo. Foi aonde a minha esposa ela começou a pegar uns vestidos de festa para poder bordar na casa de um amigo meu. E eu comecei a frequentar a casa dele. E hoje eu sei disso, mas quando a gente chega na casa de alguém, de algum casal, a gente já sabe rapidamente como que é o tratamento do homem com a mulher e da mulher com o homem. Só de uma palavra que o outro que direciona de ambas as partes.
E eu comecei a frequentar a casa dele e eu achei muito estranho, porque eu não via briga, eu não via contenda, eu não via discussão, era meu amor pra lá, meu amor pra cá, aquilo chamou minha atenção. Eu falei, tem alguma coisa errada comigo, porque eu fico 1 hora bem e o resto do dia tudo ruim, brigando, discutindo, agredindo, então tem alguma coisa errada. Isso chamou minha atenção. Eu falei, cara, tem alguma coisa errada comigo, porque, cara, eu vivo brigando, eu vivo discutindo. Ele, cara, vamos na fé comigo, eu vou te levar num lugar onde você vai manifestar a fé e vai acontecer um milagre. Eu falei, eu vou. E foi onde ele me convidou e eu fui uma vez só com ele. Uma vez só. Nunca mais ele precisou me levar. Dali pra frente eu tomei uma decisão que eu ia mudar os meus pensamentos, as minhas atitudes, e foi aonde eu cheguei na Igreja Universal. Eu cheguei decidido, e o homem, quando ele chega decidido, não tem pra ninguém. Eu cheguei decidido a mudar a minha história. E o dia que eu cheguei, o primeiro dia que eu sentei no banco da igreja, tudo que o pastor pregou veio pra mim. Parecia que até o meu amigo tinha ido lá contar pra ele da minha vida. Isso é real. Às vezes a gente vê as pessoas contando e isso aconteceu comigo. E quando ele começou a pregar ali a palavra de Deus, que é a mente de Cristo, quando ele começou a passar isso, automaticamente parecia uma torneira. Eu não parava de chorar e eu era muito valente. Aquele homem bruto, né? Então eu não queria chorar na frente de ninguém, mas eu passava a blusa, eu passava a camisa e não parava de chorar porque aquelas palavras estavam entrando dentro de mim, estavam tocando na minha ferida. Daquele dia pra frente, nunca mais eu parei. Tudo que eu fazia de errado não foi fácil, porque eu já vivi aquela vida há muitos anos. Uma vida de prostituição, uma vida de palavrão, uma vida de balada, uma vida de saideira, uma vida promíscua, vamos dizer assim. Eu já vivi aquilo muitos anos, não foi fácil, mas eu matei a vontade da minha carne e eu fui pra cima daquilo que estava sendo pregado. Desci as águas, foi a primeira atitude que eu tomei. Logo que eu decidi me entregar, não precisou ninguém ficar falando, você tem que se batizar, não. Eu mesmo tomei a decisão, eu falei, eu quero nascer de novo. Eu quero matar o velho homem. E foi a minha primeira atitude de fé, onde eu me batizei. E aí eu ouvia muito falar do Espírito Santo, mas com força. Dentro da igreja, todo mundo, Espírito Santo, Espírito Santo. E eu ainda muito novo na fé, e eu querendo saber o que era. E aquilo ali me deu uma vontade muito grande de conhecer o Espírito Santo. E foi aonde até eu cheguei com um obreiro e ele me orientou. Então buscava na reunião, fazia propósito, orava de madrugada, muitas das vezes até no banheiro, colocando a cara no vaso ali, falando pra Deus, meu Deus, eu sou pior do que isso aqui que desce aqui, meu Deus, mas eu preciso do Senhor, me humilhando diante de Deus. E até então eu não conseguia alcançar. Eu achava que alguma coisa me bloqueava, tinha alguma dúvida, alguma coisa me bloqueava. Foi aonde um obreiro que hoje é pastor, ele chegou no meio da igreja e conversou comigo. Ele falou, Cleito, já foi batizado com o Espírito Santo? Eu ainda não. Ele, por quê? Eu falei, acho que é porque ainda eu sou um pouquinho nervoso e tal. Ele, cara, nada a ver, não tem nada a ver. Eu vejo você ganhando alma, eu vejo você colocando ônibus, trazendo as pessoas para a igreja e tal. O que tá te impedindo? Bate um papo com Deus. E trocando em miúdos aqui, pastor, troca uma ideia com Deus. Nada de gritaria, nada disso, daquilo. E por incrível que pareça, eu não fui batizado na igreja com o Espírito Santo. Na laje da minha casa é muito alto, eu tenho uma visão muito ampla. Mais ou menos umas 10 horas da noite, já estava minha família dormindo. Eu subi para cima da laje e eu fui ali bater um papo com Deus. E eu comecei a bater um papo com Deus aquele dia. Falei, meu Deus, eu já larguei tudo. Eu deixei tudo para trás. Tudo que me prejudicava. E por amor ao Senhor, para cumprir a tua palavra, para ser um homem diferente. O Senhor até aqui, o Senhor já me ensinou a ser um pai melhor, a ser um filho melhor, um profissional melhor, mas para mim não é suficiente porque eu tô limitado, Deus. Eu tô limitado, eu quero ajudar mais. Eu quero poder colocar a mão na cabeça de uma pessoa e libertar ela e ajudar ela como eu fui ajudado quando eu cheguei. Então eu tô limitado, Deus. Então, se não for pro Senhor descer nessa matéria que eu sei que eu não sou merecedor, mas se não for pro Senhor descer sobre a minha vida, eu prefiro nem viver mais, Deus, porque não tem mais sentido.
Pastor, aquele dia em cima da live foi algo extraordinário. Às vezes as pessoas falam, foi inexplicável. Não foi inexplicável, tem explicação. Tem explicação. Aquele dia, Deus desceu sobre mim. Eu percebi, eu não senti, eu percebi o agir de Deus dentro de mim. Eu já estava na fé, eu já estava correndo, mas ali a paz reinou dentro de mim. Eu tinha ainda algum restígiozinho do meu pai, por tudo que tinha acontecido. Ali veio um amor tremendo dentro de mim, pelas almas, pela minha família, e para o Senhor ver como é completo. Quando Deus desceu, até a obra na minha casa foi feita, na minha família. Meu pai, que bebia muito, muitas das vezes fui pegar ele na rua para levar para casa, passava muita vergonha, porque os amigos naquela época davam uma caçoada, né? Dava risada. Meu pai parou de beber, minha mãe tranquila, não tem briga dentro de casa, dentro do meu lar, dentro do lado dos meus pais. Então transformou toda a minha vida. Não tem como um ser humano mudar. Normalmente, às vezes a pessoa fala, quem quer, às vezes se esforça um pouquinho e muda. Não. Essa mudança aqui é o Espírito Santo que faz. Eu não conseguiria sozinho, até porque eu tentei várias vezes. Antes de chegar na igreja, eu tentei mudar. Eu tentei parar de trair. Eu tentei parar com aquela mente, com aquele ódio, com aquela raiva e não consegui. Às vezes conseguia por uma semana, mas depois era mais forte do que eu. Então, somente o Espírito Santo pode trazer essa mudança total e completa. Hoje, o meu filho, que tinha medo de mim, ele tem 20 anos, anda lado a lado comigo. O de 12 anos vive grudado em mim. Então, eu aprendi a ser pai, eu aprendi a ser filho. A mudança foi total e completa. A transparência, quem me conhece, todo mundo que me conhece antigamente fala, rapaz, até as amigas da minha esposa que me conheciam com aquela brutalidade falam, como é que ele mudou? Como que ele mudou? Porque esse camarada aí não tinha como mudar desse jeito, não. Então, somente Jesus, somente o Espírito Santo para fazer uma obra dessa na vida do ser humano. Você tem que ter essa conversa franca com Deus, a exemplo do Cleiton, que era alcoólatra, vivia no crime, traía sua esposa, era agressivo com seu próprio filho. Este homem foi purificado, meu amigo. Se você quer ser purificado, então o dia é domingo agora. Às 17 horas aqui no Templo de Salomão, vamos realizar este ritual de purificação. Eu vou pedir aqui o Gabriel para colocar as imagens desta essência, porque vamos realizar a purificação, para que você então, ao entrar no templo purificado, seja cheio do Espírito de Deus. Domingo às 18 horas, chegue cedo. Na oportunidade daremos continuidade ao estudo do livro do Apocalipse. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. Ai significa uma expressão de dor, sofrimento e desespero. O primeiro ai representa a queda de uma estrela na Terra. Esta estrela é o próprio Lúcifer. E naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão. E desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Continuando o estudo do Apocalipse, falaremos neste domingo sobre o primeiro ai. O início de um período que fará as pessoas buscarem a morte e não encontrarem. Tamanho o sofrimento dessa fase. Às 18 horas, na reunião do Encontro com o Espírito Santo, ao pôr do sol, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Chegue cedo. Um dia o sol não vai brilhar no céu e dirão, se apagou na escuridão.